eu faço parte, meu nome é Sofia, eu faço parte do Ministério Tropa de Elite de Jesus, e hoje eu vou falar sobre fé, sobre o que é a fé. E eu peço que vocês abram as escrituras em Lucas 8, do 22 até o 25. Lá em Lucas 8, do 22, eu vou ler até o 25, tá? Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do mar. Assim entraram num barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu num sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou e tudo se acalmou. Então ele lhes perguntou: Onde está a sua fé? Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: Quem é esse homem quando ele ordena até que os ventos e o mar lhes obedecem? Lá no versículo 24 me chamou muito a atenção que lá no versículo 24 eu vou ler de novo, fala assim, ó. Os discípulos foram acordá-lo chamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas, a tempestade parou e tudo se acalmou. Os discípulos olharam para a situação e não para quem estava no barco e quem estava com eles, que eram Jesus. Muitas vezes a gente olha, será que a gente está olhando para a situação ou será que a gente está olhando para quem é nosso Pai e quem sempre está com a gente, que é o Espírito Santo? Será que a gente às vezes esquece que Deus está com a gente? A fé pode mudar qualquer situação. Às vezes, se tu estiver em depressão, ou às vezes quando tu tiver com uma doença, ou até uma dor, se tu tiver fé e tiver confiança, porque a fé traz a confiança, você pode ser curada, você pode conseguir. Porque a fé pode mudar qualquer coisa, porque basta a gente ter fé. Não adianta a gente ter só fé e não obedecer, ou obedecer e não ter fé, porque a fé traz muitas coisas. A fé pode, para a gente obedecer, a gente vai ficar com mais fé. E eles, mudando um pouco de assunto, eles não sabiam quem eles eram em Cristo, eles não sabiam a verdadeira identidade. Eles podiam fazer a tempestade parar a qualquer momento, porque se eles tivessem fé. E Jesus diz lá em João 14:12. Abram as escrituras, por favor, lá em João 14:12. E lá está escrito assim: Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Então, Jesus diz isso, então se a gente ter fé e confiar nele, porque a fé sempre vai trazer confiança em Deus, porque se a gente não ter fé, a gente não tem confiança em Deus. Ele falou que a gente pode fazer as mesmas coisas que ele fez, então a gente pode fazer os mesmos milagres que ele. E se a gente ter fé e obedecer, a gente pode fazer coisas maiores ainda do que eles. Mas a gente tem que ter fé. Basta a gente ter fé e a gente consegue. Assim como Jesus fez milagres, nós podemos fazer. Basta a gente ter fé e confiança em Deus, que aquilo vai acontecer.
Se a gente confiar e ter fé, nós pode fazer a vontade de Deus. Se a gente ter fé e confiança em Deus, a gente vai poder sempre fazer a vontade do Senhor, não a nossa vontade, mas sim a do Senhor. Eu vou dar um exemplo. Tipo, uma menina tem uma festa de aniversário para ir. Daqui 1 hora, por exemplo. E rasgou a roupa que ela tinha para ir, que era a única roupa que ela ia ir. E ela não tem mais roupa, nem ela não tem outra roupa, porque por algum motivo ela não tem. Daí ela pede pro Senhor, mas ela pede pro Senhor e ela já começa a falar que não vai dar aquilo, que não vai ter como, porque da onde vai surgir um vestido do nada, então isso ela não teve fé. Mas se ela não falar, ela só pedir pro Senhor e clamar ao Senhor e ter fé, apareceu uma amiga dela falando que ia dar um vestido para ela, que sentiu do coração de dar um vestido para ela. E que ela conseguiu, mas se ela tivesse falado coisa que não ia dar e não ter confiado em Deus, ela não ia poder ir, porque ela não estava tendo fé no Senhor. E uma dica para a gente alimentar nossa fé, para a gente crescer mais a nossa fé, é obedecer, andar no caminho do Senhor, ler as Escrituras, confiar nele e obedecer. Não fazer nossa vontade, mas sim a dele, porque muitas vezes a gente faz a nossa, acaba que a gente não confia nele e acaba também que a gente não tem fé. Então, será que a gente está tendo fé no Senhor? Será que a gente está confiando no Senhor? Ou será que a gente está deixando o Senhor de lado e não tendo mais fé? Porque se a gente ter fé, a gente consegue fazer muitos milagres. E milagre também não é só levantar uma pedra do nada, mas a gente também, se alguém tiver com uma dor e a gente orar e essa dor passar, é um milagre, porque aconteceu um milagre. Porque se a dor passar, não foi por causa da ciência, não tenta achar coisa na ciência, mas sim, foi um milagre. Muitas vezes a gente confia que não era um milagre, mas sim, é um milagre. E a gente, conforme a nossa fé ir crescendo, mais a gente vai tendo confiança em Deus. Mais a gente vai tendo confiança em Deus. E com a nossa fé, a gente pode gerar muitas coisas para a gente. E com Deus, a gente precisa ter a fé, porque a fé pode gerar não só a fé, mas sim muitas coisas podem transbordar. E se a gente tentar, tipo, do nada a gente fala, Jesus, fecha ali a porta para mim. Isso provavelmente não vai acontecer, porque é uma coisa terrena que tu consegue ir ali, levantar e fechar a porta. E a nossa fé, um milagre só acontece se a gente ter fé. Se a gente falar para acontecer o milagre e a gente ficar com dúvida na nossa cabeça, aí será que vai dar certo? Será? Ou se o diabo já vir contar mentira na sua mente que não vai dar certo, ou que não tem como, ou porque tu tá pecando, ou porque um monte de coisa, é mentira. Isso tu tem que cancelar na hora, tu tem que orar pro Senhor e falar que sim, que tu tem fé e que pode acontecer. Porque às vezes tu pode estar com uma doença ou estar com uma tristeza. E se tu orar ou orar pro Senhor para vir uma pessoa e fazer um milagre e essa pessoa ter fé, tu vai ficar boa, porque essa pessoa teve fé. E se não adianta só essa pessoa orar por ti e só ela ter fé. Mas sim se você ter fé também. Porque não adianta tu ficar duvidando e ela orar e ela ter fé. Você tem que ter fé também. Você tem que confiar em Deus. Se a gente confiar em Deus, meu Deus, a gente vai viver tantas, tantas coisas. Porque normalmente a gente não vive milagres, a gente não vive outras coisas por causa que a gente não tem fé. Porque se a gente ter fé, confiança em Deus, obedecer Ele, ler as Escrituras e fazer o que está no princípio dele, a gente vai
conseguir viver coisas sobrenatural, porque o Senhor é sobrenatural. Não tem como a gente tentar entender uma coisa que é sobrenatural. Por isso que se a gente ter fé, a gente vai viver coisas sobrenaturais. A gente vai viver milagres, vai acontecer coisas que tu vai começar a rir, que tu vai gostar muito. Tu vai ter vontade de viver aquilo de novo. Então, basta ter fé. Então, se a gente ter fé, a gente viu que se a gente ter fé, pode acontecer muitas e muitas coisas. Tu pode viver sobrenatural, tu pode ajudar uma pessoa com a fé. Então, foi isso que eu queria falar.